Chama na Botina, o seu programa cast semanal. Eu sou Ediana Boeri. E eu, Lara Moraes. O nosso programa tem apoio institucional. A ProSoja Maranhão. Rede Agro Mulher Mais. Cindy Balsas. Patrocinadores oficiais. NS Bio Sustentabilidade. Grupo Agromina. Casa Sertaneja. Lavronorte. Mardiza Valtra. Estratégia. Cordial Agro. E Reativa Consultoria. Mais um Chama na Botina, esse seu programa cast semanal. E essa semana é mais daqueles semanas que a gente fala assim, é do Iapoque ao Chuí, né? Esse nosso Brasil geográfico imenso, maravilhoso e cheio de pessoas incríveis que vai nos conectando. E hoje a nossa entrevistada, ela veio lá de longe e o mais legal, gente, é que assim, a gente fala que hoje a gente tem a internet que nos aproxima, realmente nos conecta com pessoas que têm mesmos propósitos, mesmos interesses. E assim foi com a Andréia, porque na verdade eu recebi o contato dela e quando eu recebi o contato dela eu falei, nossa, deixa eu olhar aqui esse Instagram, deixa eu olhar essa pessoa. Aí eu falei, Lara, olha isso aqui, vamos convidar, né? E aí hoje, finalmente, ela está aqui com a gente. Ela que é realmente lá de baixo. Assim, quando a gente olha o mapa do Brasil, nós estamos aqui no norte, ela está lá no sul, né? Então, muito bem-vinda, Andréia, ao nosso programa Chama na Botina. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu já vou logo de cara pedindo para você se apresentar. Fala pra gente quem que é a Andréia. Conte a sua história, por favor, pra gente. Olá, Ediana. Olá, Lara. Muito prazer estar aqui com vocês, ao vivo aí, né? Online ao vivo aí, por esse mundão aí de nosso Deus. E que coisa boa estar aqui nos conectando através da internet. Que bom que a internet democratizou e fez com que realmente a gente pudesse se conectar com pessoas tão maravilhosas, do Iapoque ao Chuí, né? Ou seja, de Balsas do Maranhão a Rio Grande do Sul, cidade de Não Me Toque. Já ouviu falar o nome dessa cidade? Sim, eu na verdade nasci em Planalto, viu, Andréia? Então, assim, você sabe que aqui Balsas, né, a nossa cidade tem muita gente, o pessoal até que fala assim, né, o povo do Sul, né, e eu sou de Planalto, né, e a Lara, apesar de não ser do Rio Grande do Sul, vou logo entregar ela, né, mas ela é casada com um de Passo Fundo, né? Então, assim, tá tudo em casa. Estamos em casa, então, né, minhas amigas? Que maravilhoso, conhecem bem aqui a nossa região aqui do Planalto também, aqui a nossa cidade de Não Me Toque, Passo Fundo, uma cidade muito gostosa de morar também. Primeiramente, muito obrigada e gratidão pelo convite, por essa conexão aí no programa Chama na Botina. Muito sugestivo o nome também, né? Chama na Botina e parabéns pela ideia, pela criatividade, trazendo aí a Rede Agro Mulheres Mais, levando aí o nosso agronegócio para todo o Brasil e por que não dizer do mundo, né? Então, muito obrigada, gratidão. E eu digo assim, a gente está participando de um grupo muito peculiar, muito singular, que é o Agro Amigas, e foi através desse grupo que a gente se conectou, né, Diana? Foi por lá que acabamos uma mandando mensagem para outra, nos conhecendo, fazendo uma breve conexão e agora aqui aprofundando mais esse relacionamento, essa oportunidade de falar sobre nossas raízes, falar sobre o agro, falar sobre nossa missão também, que eu acho que isso é tão importante quanto falar das nossas heranças, é falar do legado que a gente quer deixar por esse mundo aí através do agronegócio. Então, sou aqui do Rio Grande do Sul, sou Andréia Varken, agricultora. Aqui no Rio Grande nós plantamos soja, milho, trigo. Estamos aí, já finalizamos aí a colheita do trigo, agora estamos no plantio do soja, ainda antes de vir aqui para o programa, conversando com meu esposo hoje. Chegou mais tarde para almoçar, porque o perrengue na lavoura pegou hoje. Vocês sabem bem como é que é a lida do campo, né? Mas faz parte. Também sou mãe do Leonardo, de 6 aninhos, da Laura, de 15 anos. Então, além de agricultora, sou mãe, sou esposa,
Sou especialista em gestão do tempo e produtividade, gosto muito de trabalhar esse tema, trabalhar o tema de gestão do tempo, de produtividade no agronegócio, com as mulheres do agro, com as famílias do agro, porque eu vejo que são pessoas que realmente assumem muitos papéis e muitas vezes se pegam aí naquela confusão. Como dar conta de tantos papéis, de tantos recados, e a gente está aí para auxiliar aí nessa jornada. Além disso, também aqui no Rio Grande nós somos um case na área de sucessão familiar no agronegócio. Implantamos o processo na nossa propriedade faz uns 7 anos e graças a Deus tudo que nós implantamos, as holdings que criamos, o processo de governança, ter uma gestão participativa, colaborativa do nosso negócio na propriedade tem nos trazido um caminho realmente de prosperidade, de menos impostos, mas principalmente de união da nossa família, que é o mais importante para todos nós. Sério, Andréia? Vocês já são produtores em nome top mesmo, a propriedade de vocês fica em nome top mesmo. Isso. A nossa propriedade, sim, fica aqui em Nome Toque. A nossa cidade é uma cidade extremamente agrícola. Não sei se vocês recordam, temos aqui a Expo Direto Cotrijal, que é uma feira internacional, né? Então, há mais de 25 anos é uma feira que traz pessoas e empresas do mundo todo aqui para nossa cidade. Então, nossa cidade, que é de 18 mil habitantes, acaba recebendo por dia mais de 100 mil pessoas aí voltadas ao agronegócio todos os anos no mês de março. Então é muito bacana, a gente tem assim na nossa veia o empreendedorismo, ele realmente corre bastante forte. Então todos nós aqui trabalhamos muito pelo crescimento, né, do agronegócio, não só na nossa propriedade, mas também na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Acreditamos sim que existem muitos fatores no agronegócio que a gente não controla. Vocês sabem bem, né? Commodities, clima, política, economia, existem muitas coisas que a gente não controla no agro e que muitas vezes não tem o que fazer, mas tem muita coisa que a gente pode controlar. Tem muita coisa, e principalmente quando a gente fala de governança participativa, de custo de produção, de entender um pouco mais sobre esse mercado, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de colaboradores, quando a gente fala de manejo, enfim, existem muitas coisas que a gente controla. E quando a gente traz essa clareza para dentro da propriedade, fica mais fácil da gente trabalhar com o nosso colaborador, nosso funcionário, trabalhar com a família também, mostrar para os nossos filhos que sim, o agro é importante, esse legado precisa ser, essa sementinha precisa ser plantada nos nossos filhos desde pequenininho. Não dá para mostrar para eles que isso é bom só quando eles estão grandes. Porque o que eu vejo muito nas famílias e principalmente com as empresas e produtores que muitas vezes a gente assessora através de mentorias, muitas vezes se cria, né, um ranço até, desculpa a expressão, mas se cria um ranço de dizer assim, não, porque o agro é difícil, porque tudo tá difícil, porque o preço não tá bom, porque não choveu, e tu só mostra o lado negativo, tu só mostra para os teus filhos que estão crescendo na propriedade as coisas difíceis, os desafios, mas tu não mostra que existe muita coisa boa. Então, como que você quer que o teu filho ele assuma a sua propriedade se ele cresceu vendo que aquilo não te fazia feliz, que aquilo para você não era bom? Parece então, até uma inversão de valores, né, Andréia? Isso, exatamente. Então a gente trabalha muito isso dentro da nossa propriedade, porque a gente tem que ser congruente com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente aplica também, né? Então, meu filhinho, ele tem 6 anos de idade, o que ele mais gosta de fazer é estar com os trator, com as colheitadeiras, ele imita o pai, ele faz de conta que está falando com os funcionários, é o tio Leomário, o tio Gilmar, que são os nossos colaboradores lá da granja, pessoas maravilhosas, que estão há anos com a gente e que a gente tem, assim, realmente um respeito muito grande pelos nossos colaboradores, porque sem eles a gente não é nada também, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, é mostrar desde pequenininho para os nossos filhos que sim, existem desafios
desafios, que às vezes, olha, vocês viram o que aconteceu aqui no Rio Grande esse ano, em maio, né? A Sim. questão das enchentes, as catástrofes que aconteceram. Nós deveríamos estar aqui na nossa propriedade. A gente como mora no Planalto, a gente não foi assolado pela enchente em si, mas Uhum. toda a chuva que veio para o Rio Grande, ela caiu aqui, desagou a 100 metros daqui. 100 metros não, a 100 quilômetros daqui. Então a gente sabe que todo mundo sofreu junto, mas agora eu vou olhar só para o lado ruim da coisa? Não, eu preciso dizer que nós precisamos ser resilientes, precisamos nos reinventar e mostrar, sim, para os nossos filhos que o único responsável, a única pessoa que governa, que pode governar sobre a tua propriedade, sobre o teu negócio, é você mesmo. Não são os outros. É verdade. E Andréia, quando você fala sobre isso, uma curiosidade, principalmente disso que você falou, que assim, eu concordo em gênero, número e grau, mas assim, a coisa da questão da produtividade, de tudo que envolve administração de negócio, voltada para o agro. Isso você sempre trabalhou com esse viés ou você trabalhava isso em outros viés? Porque como você falou, você é agricultora, pelo que eu entendi, desde que você nasceu? Eu sou agricultora desde que casei. Opa! Não, eu falo isso, é sempre uma curiosidade, É. porque acaba que, assim, a gente fala assim, ou a pessoa ela tem amor por isso, porque nasceu, né? Então ela acabou fazendo o curso que ela fizer, ela vai trazer isso para dentro do agro, ou acontece alguma situação que no teu caso, então, foi o casamento. Coisa O boa. casamento, tá, exatamente. Faz 30 anos, né, que eu estou com o meu marido. Aham. Então, a gente se conhece há 30 anos. E aí, o que que acontece? Ele nasceu no agro. Ele sempre foi do agro. Meus pais, nós morávamos sempre na cidade, mas meu pai sempre trabalhou numa cooperativa agrícola a vida toda. Ele cresceu dentro dessa cooperativa e tudo que ele construiu na vida dele foi graças a essa cooperativa, a cooperativa aqui da nossa cidade. E eu Uhum. sempre digo assim, eu tenho muito respeito às cooperativas, ao agro, porque eu sei o quanto todo o aprendizado que meu pai teve lá dentro foi importante para nossa família. Porque eu sempre digo assim, eu acho que eu gostei muito sempre de trabalhar com a parte de gestão e administrativa, porque meu pai sempre tinha muito isso na veia. E eu acho que as primeiras noções de planejamento estratégico e 5S eu aprendi com o meu pai, que aprendeu dentro da cooperativa e aplicou dentro de casa. Logo, a conheci meu marido, que era do agro, nos casamos e a partir de então eu vivo e respiro isso todos os dias aqui na minha família, né? E meus filhos estão crescendo aí nesse ambiente do agro também, estão sempre voltados, mas tem uma coisa que é muito importante que a gente fale também. Existem muitas pessoas que nascem no agro, criam amor pelo agro, ficam, né? E colocam, criam raízes ali. Sim. Outras não, elas nascem no agro e acabam saindo. No meu caso, eu não nasci no agro, estou no agro e estou criando raízes através dos meus filhos. Que legal. Mas eu vejo assim que quando a gente fala de filhos, é muito delicado, porque a gente tem que entender que eles têm o seu livre-arbítrio também, né? Uhum. Assim como eu vejo o meu pequeno hoje totalmente voltado ama tudo que está direcionado ao agro, eu vejo que minha filha, com 15 anos, ela sempre nos acompanhou, sempre foi para a lavoura, acompanhou todos os processos. Mas hoje, ela diz para a gente: quer ser fisioterapeuta? E Então, tá tudo bem, né? é, é, tá tudo bem, né? Então, não sei se realmente vai ser isso. Ainda tem alguns anos, uns 2, 3 anos para ela definir, ou até mais. Mas se ela não quiser ficar, né, na propriedade e quiser se desenvolver em outra profissão, que ela faça aquilo que realmente a torne feliz, né? E a gente vai estar sempre
de braços abertos, ela sabe que aqui é o lugar dela. E a gente percebe o quanto ela ama a terra, a gente percebe o quanto ela ama estar conosco. No final de semana a gente está sempre no interior, mas ela criou esse desejo dentro do coraçãozinho dela de gostar da fisioterapia. E já faz algum tempo que ela fala isso. Então a gente tem que se preparar para isso também, né? Verdade. Com certeza, é como você disse, mas eu acredito também, André, que a Terra, ela tem um chamamento, sabe? Ela te dá uma chamada, ela te chama de volta. Eu vejo muito isso em várias histórias, esse chamamento da Terra. Você vai, segue um outro fluxo, escolhe uma outra coisa para a tua profissão, para seguir a tua vida, mas de um modo ou de outro, em algum momento vai ter esse chamamento. Eu acho isso muito interessante, sabe? Parece que realmente você sai para você tentar seguir um fluxo novo, tentar novas conexões, mas essa conexão do ser humano com a Terra é muito forte. E eu vejo muito isso. Eu vejo muitos profissionais que, de repente, do nada, fala, cara, eu não quero. A gente tem vários exemplos em Balsas, né? Inclusive de médicos que, não, agora não estou mais atendendo, eu vou cuidar da lavoura. Então, a terra tem disso também. Tem. Tá certo, Lara. Inclusive, pegando o gancho aqui da Lara, o meu marido, ele é engenheiro agrônomo, e aí ele viveu sempre no interior. Quando ele se formou, ele saiu, né, de casa, foi trabalhar 10 anos numa cooperativa. Depois, mais 10 anos, ele foi sócio proprietário de uma revenda de insumos agrícolas. E as terras foram sempre tocadas pelos pais do meu marido, né? Pelo vô Mário e pela vó Romana. Mas chegou um ponto que o vô Mário, e aí que acontece a nossa história de sucessão. O vô Mário teve seus problemas de saúde, alguns problemas de coração, ele sentiu que já não estava mais dando conta. Chegou um determinado momento que ele conversou com os filhos, conversou com meu marido, conversou com as suas filhas e falou isso para eles. E disse, olha, gente, eu sinto que eu não consigo mais acompanhar, a tecnologia está muito avançada, os tratores, eu não entendo essa parte da evolução aí da tecnologia, ele já estava com quase 76 anos, né? E ele disse assim, mesmo os relatórios do banco, enfim, tudo isso para mim já está ficando muito difícil. E a gente precisa tomar uma decisão. Nós precisamos ver o que a gente vai fazer. A gente, afinal de contas, daqui para frente, será que vamos vender o que a gente construiu até aqui? Vamos arrendar? Ou um de vocês vai assumir? Porque meu marido estava fora da porteira, mesmo trabalhando no agro, né, ainda, mas não estava na propriedade. Minhas cunhadas todas em outras profissões, não voltadas ao agro. Na época, eu tinha uma revista aqui na minha cidade, voltada, tinha algumas edições voltadas ao agronegócio, outras voltadas a negócios de forma geral. Até que me tornei, então, mentora e palestrante. Mas não estava voltada direto ao agro também. E aí foi um momento bem difícil da nossa vida, porque a gente se olhou e pensou, uau, será que somos nós que vamos ter que assumir? Ou será que somos nós que vamos ter que tomar essa decisão, né, de dar continuidade a tudo que foi construído até aqui? Ou será que vamos colocar nas mãos de outro? Né? Vamos arrendar ou vamos vender? Mas aí muitas coisas conspiraram para que a gente assumisse. Inclusive, a gente conheceu pessoas que nos ajudaram com uma consultoria, uma mentoria, que levou 2 anos antes de consolidar o nosso processo de sucessão familiar. Então, buscamos um conhecimento, nós pensamos assim, primeiro a gente pensou, vamos ter que deixar tudo de lado para voltar para o interior, para voltar para a propriedade, mas depois a gente entendeu que não, a gente não deixa nada de lado. Tudo que a gente construiu fora da propriedade,
Agora chegou a hora de aplicar dentro. Agora chegou a hora de mostrar que sim, tudo aquilo que é feito, que meu marido fazia nas revendas, a administração que ele fazia lá, ou tudo que ele aplicava na cooperativa, ou tudo que eu ensinava fora, poderia ser feito dentro da nossa propriedade, e tornar a nossa propriedade um negócio, que é o que faz as empresas e as propriedades crescerem. Mas a gente só Profissionalização, né? A profissionalização efetivamente, né? a profissionalização. Mas a gente só teve essa clareza quando a gente buscou o conhecimento, né? Se abriu para essa consultoria, para essa mentoria, que nos trouxe profissionais, desde contadores e advogados até psicólogos e terapeutas tinha nesse grupo que nos prestou a consultoria, porque sim, gente, nós precisamos. Toda a família foi questionada, foi entrevistada, para que a gente fizesse um processo de sucessão familiar profissional, de maneira que integrasse a família, não que separasse. Porque até então, para nós, sucessão, pensar em sucessão era pensar em perdas, em briga de família, em morte, Deus o livre, né, a avó. A gente falava em sucessão com ela, ela pensava que a gente já queria que ela morresse, não é? Né? E hoje a gente entende, ela entende que não é isso, muito pelo contrário, que é muito mais do que perpetuar heranças, é perpetuar legados, é você realmente fazer com que os princípios e valores que fizeram a gente chegar, a nossa família chegar até aqui, é isso que vale, né? E é isso que vai fazer a nossa propriedade, a nossa família também prosperar, não só de forma financeira, mas também com a união da nossa família. Isso é muito importante. Então, a gente tomou essa decisão, a gente começou a implantar o processo. Meu marido saiu da revenda, abriu mão da revenda para assumir. Nós hoje temos a Agrícola Varquim e Filhos. Então, é uma gestão profissionalizada. Eu ajudo na parte financeira. Meu marido, ele está voltado bem na administração, na operação, no planejamento. Então, todos os meses a gente tem reunião com os outros filhos, para que a gente possa ter uma governança participativa, transparente, com equidade, porque as outras são mulheres, então, independente do gênero, todo mundo tem direito a dar sua opinião, a entender sobre o processo. Quando a gente compra uma máquina ou quando a gente vende uma máquina, todo mundo participa das tomadas de decisões. Ah, André, mas é assim tão fácil? Claro que não é assim tão fácil. Não é. Tem perrengue? Tem. Sabe? Tem momentos que a gente... um quer fazer de um jeito, um quer, de repente... Claro, meu marido como administrador, ele tem... vamos dizer assim, a autoridade para dizer assim, não, a gente vai comprar o insumo em tal local, mas sempre é colocado os porquês, é sempre com transparência, mostrando que a gente faz o melhor para a propriedade, né? Para a continuidade do negócio mesmo, né? Para a continuidade do negócio, isso é muito importante. E é interessante você falando isso, Andréia, porque assim, a gente escuta muito isso, né, dessa questão da sucessão, e o receio que as pessoas têm de como conduzir esses processos. Como você, tendo vivido isso, e também por todos os trabalhos que você faz também com as tuas mentoradas, né, que eu sei que não é só no Brasil, como que você percebe essa mudança que tem acontecido nesse cenário do agro, em termos de abertura das famílias, né, com toda essa cultura, com toda essa bagagem cultural que elas vêm de serem muito arraigadas, né, de às vezes não quererem perder o controle, e por outro lado, esses jovens, né, que aí estão, que tem olhado para o agro de uma forma diferente, né? Porque deixou de ser aquele agro que nós tínhamos antigamente, que era um agro penoso, difícil, para um agro hoje, então, estruturado, organizado, né? Que funciona realmente como uma empresa. Como que tem sido essa tua experiência?
Muito bom, excelente. Nesse sentido, é importante que as famílias elas compreendam quais são os papéis e as responsabilidades de cada um dentro do processo, dentro de uma gestão do negócio, da empresa, da propriedade. Porque é entender que com quem construiu tudo, né? Quem construiu a propriedade, são os nossos chamados sucedidos. E os sucedidos, eles precisam ser tão preparados quanto os sucessores. Então, o papel de quem construiu o legado, o papel é de passar o bastão. Passar o bastão para um filho ou para aquele que vai ser o sucessor. A responsabilidade do sucedido é de confiar e dar o direcionamento. Já por outro lado, o papel e a responsabilidade de quem assume o bastão também é muito importante, porque quem assume o bastão é o sucessor. E a responsabilidade é de fazer perpetuar o legado daquele que construiu. Então você traz assim a realidade, né? A gente sabe que para os nossos pais, para o meu sogro, para minha sogra, para construir tudo que eles têm hoje, para conseguir comprar as terras, para preparar o solo, para que a gente pudesse realmente assumir esse legado, foi um trabalho muito duro, foi um trabalho muito difícil. E não é à toa que as marcas estão nas mãos, as marcas estão na pele. Eles não tinham os cuidados que a gente tem hoje, porque era sol a pino, não tinha protetor solar, era no arado, era na foice, realmente na enxada. Tanto que o meu sogro até hoje, para ele trabalhar, é ele ir lá no interior e capinar. Quando ele está na enxada, ele está trabalhando. Sim. Essa é a mentalidade, não é? Mas vieram os jovens, né? Vieram os sucessores. Os filhos foram para o mercado, estudaram, buscaram o conhecimento que o pai não teve oportunidade de buscar. O mercado cresceu, tudo mudou. Então, sim, hoje, vamos dizer assim, teoricamente, tá mais fácil. Porque antes, enquanto que eles construíram abaixo de sol, hoje estão plantando com máquinas que têm ar-condicionado, GPS, última tecnologia de precisão e tudo mais. Então, eu sempre digo assim, é você entender que se você der espaço para a criatividade do jovem, aliar a criatividade do jovem, o dinamismo, a garra, a coragem, a toda experiência, a toda vivência daqueles que construíram, gente, se faz coisas incríveis. Mas para isso é preciso trabalhar, sabe o quê? Mentalidade. Mentalidade dos dois lados. Porque é a mentalidade que impede as pessoas de evoluir. Infelizmente. Infelizmente. Pelos costumes, pela forma que foi criado, sempre foi feito assim. Por que fazer diferente? Aí o jovem não tem paciência com o mais idoso e os conflitos vão acontecendo. Mas é uma questão de frequência, de mentalidade, de busca do conhecimento, de cada vez mais a gente entregar oportunidade para os nossos agricultores, para as pessoas ouvir mais sobre isso, sobre a importância de aumentar a frequência dos dois lados. Tá, mas ele já está com 80 anos, ele não vai entender isso. Duvido, ele vai entender sim. Traz ele junto contigo, acolhe de verdade, acolhe com carinho, não de qualquer jeito. E eu não tô falando algo que tá fora da nossa realidade, gente, porque eu conheço pessoas que fazem isso e dá certo, e conheço pessoas que não tem nada disso e dá muito errado, dá muita briga. Então, Andréa,
realidade. E você falando isso, e me vem muito à mente, assim, como as pessoas, né, da geração antes da nossa, o pessoal 7.0 mais, o quanto para eles é necessário, é importante. Inclusive, é uma coisa que chega muitas vezes a magoá-los, é a gente deixá-los de lado. Aquela coisa assim, não, agora você não entende mais isso, agora tem uma tecnologia que você não ouviu falar, a falta de paciência dessa inclusão. E assim, eu vejo, sabe, nesse processo, muitas vezes, algumas pessoas nessa questão de depressão já nessa idade avançada. Porque não é fácil você parar de se sentir útil. Então, a forma como o filho, como o neto faz isso tem que ser muito bem pensada, porque eles estão ativos, eles têm a mente muito ativa, eles são pessoas que agregam, porque por mais que tenha tecnologia, por mais que todo o maquinário agrícola, que tudo, né, vai ter agora, já está chegando o maquinário que vai identificar aquela erva daninha para aplicar só naquele lugar, satélite, talhão, medição, a colheitadeira já que planta praticamente sozinha, mas o conhecimento empírico deles é muito diferenciado. E é eu valioso. acho que é valiosíssimo. Essa convivência ela é tão necessária, mas eu acredito que mais para nós do que para eles. Porque eu falo isso sempre, eu me arrependo muito de não ter participado mais da sabedoria do meu avô nessa questão da medicação de ervas, de árvores, entendeu? Eu me arrependo muito disso. Que isso a gente foi deixando de lado, foi esquecendo. E é uma característica do brasileiro que eu fico meio que chateada. A Europa é diferente nesse sentido, o velho mundo é diferente nesse sentido, né? E quando você fala, e você segue a tua fala falando da questão do processo sucessório, que o teu marido tem 2 irmãs, né, que na decisão ele ficou como sucessor, eu e a Diana sempre falamos isso, as pessoas não entendem que herdeiro todo mundo é. A questão da sucessão é diferente, né? Diga-se de passagem, não existe glamour nenhum no tal do sucessor, porque as buchas todas estão com ele, né? Então você deu um exemplo muito, muito pontual, eu achei bem interessante para quem está nos ouvindo, da questão assim, meu marido toma decisões, mas repassa para as irmãs, para que elas saibam o porquê daquela decisão. Então não é simplesmente eu vou fazer porque eu sou o sucessor e quem manda sou eu. Então achei muito bom, achei bem, bem interessante essa colocação para que as pessoas entendam que o processo sucessório, quanto mais cedo ele for feito, melhor para as definições, porque de repente, inclusive aquele filho ou aquela filha que foi escolhido para ser o sucessor, ele começa e percebe que ele não vai dar conta, que ele não quer fazer aquilo, que não é para ele, para poder ter outro. Então, assim, eu achei muito interessante, foi muito bem colocado. Isso mesmo, Lara, isso que você traz é tão importante porque, de alguma forma, a sucessão vai acontecer. Isso é fato. Cedo ou tarde, ela vai acontecer. Se não for pelas famílias, se não for através de um processo organizado e planejado, vai ser pelo governo. Quando os nossos pais faltarem, o negócio vai acontecer. Vai acontecer. E aí, é muito mais difícil. Aí, o que acontece? Não foi planejado, não foi feito, tudo fica mais caro, tudo fica mais moroso, tudo fica mais difícil. E aí eu vi muitas pessoas perderem, inclusive, as suas terras por não terem o dinheiro para pagar o boleto que não vem parcelado depois da morte dos pais. Então isso realmente é muito sério. E o outro ponto que você toca é de realmente a gente compartilhar as informações, de ter essa gestão, mas também compartilhar isso com a família. Isso é extremamente importante em qualquer negócio. Porque vamos falar das empresas que não são do agro, né? Que são empresas até familiares, mas não são do agro. Se você tiver uma
A gente fala assim, se você tiver uma administração, uma gestão vertical, né, de cima para baixo, ela não dura muito tempo. Agora, quando você consegue olhar de forma horizontal, entendendo que existem mais pessoas envolvidas no processo, independente se são de forma direta ou indireta, essas pessoas, elas sim, elas precisam se sentir acolhidas, precisam se sentir, sim, parte do processo. Outra questão que você tocou, que é na questão de a gente respeitar e acolher, né, os 70 a mais. Eu quero trazer para vocês, se a gente ainda tem uns minutinhos, um fato que aconteceu com o meu filho de 6 anos e o meu sogro, que está com 80 agora. Faz umas 2 semanas eu tava dando aula, enfim, e daí eu pedi pra vó, pega o Leonardo pra mim na escola, eu busco ele lá depois, aquela coisa toda. Quando eu cheguei lá, tava o Léo e o vô sentado no balanço, o Leonardo se embalando, o vô do lado, meio que se embalando também. Sentei com a avó próxima e escutei eles conversando. Gente, o Leonardo, ele estava perguntando tudo o que eu nunca imaginei que ele ia perguntar para alguém. Ele queria saber como que era o vô quando criança, como que a granja começou, qual foi o primeiro trator, qual foi a primeira planta, as perguntas que nem mesmo o meu marido nunca fez para o pai, o neto estava fazendo. E o vô se sentiu tão valorizado e tão Importante. bem com aquilo, tão importante, entende? Então, mas isso nós precisamos, nós pais temos que mostrar para os nossos filhos que essa conversa, essa aproximação dos netos com os avós, ela é importante. Porque isso valoriza a família, isso constrói memórias, isso escreve a nossa história, isso não faz com que a gente não perca coisas importantes da nossa história. E sem mentira, meninas, eu tô aprendendo isso com os meus filhos. Porque eu também, Clara, não fiz isso com os meus avós. Eu não aprendi a ser assim com os meus avós. E eu sinto muito por isso. Essa geração é diferenciada, né, Andréia? É. Ao mesmo tempo que eles têm esse distanciamento por uma questão tecnológica, né, de estarem muito focados aqui no digital, aqueles momentos que eles estão juntos, eles têm uma coisa mais, eu diria, mais amorosa. Eu falo isso realmente pela experiência de casa mesmo, assim. Meu pai ou minha mãe deram um amor que eles aprenderam também, que receberam, né? E nesse sentido parece que as gerações elas se tornaram mais amorosas, assim, no sentido do relacionamento com os filhos, né? Com as outras pessoas. Então, isso também traz um quê importante no processo, inclusive, de gestão, não é? Com certeza, com certeza. E aí que está a nossa grande missão, né? Porque é nós mostrar para os nossos filhos que, sim, nossos pais eles podem ter tido bastante dificuldade para chegar onde chegaram. Nós já pegamos as coisas andando, já não foi mais tão difícil assim, tivemos que buscar mais conhecimento. Só que nós não podemos fazer os nossos filhos perder tudo que a gente conquistou, entendeu? Nós Sim. precisamos incluir eles desde cedo, mostrando para eles da onde vem tudo que a gente está conseguindo, tudo que a gente está conquistando. Porque o que eu percebo também nessa nova geração, e incluo meus filhos nisso, muitas vezes a gente se pega dizendo assim, puxa vida, eu não tive isso, então eu vou dar isso para o meu filho. Tá? Quantas vezes a gente faz isso? Só que todas as vezes, gente, todas as vezes que eu faço isso, não sei por quê, mas logo ali na frente eu acabo me arrependendo de algumas coisas. E principalmente, eu Porque acho que você fala isso no sentido, por exemplo, de ser uma coisa como se ela chegasse fácil demais, no sentido de que da pessoa entender e perceber. Eu não falo de valor no sentido de custar caro, por mais que custe caro, mas principalmente no sentido de valorizar
o trabalho, né, associado a isso, o quanto representativo é? Exatamente, exatamente. Porque o que que acontece? Não sei vocês, mas eu, para ter uma boneca, demorava 2 anos até que se o pai conseguisse me dar. Mas hoje, o Leozinho, mãe, eu quero tal plantadeirinha, eu quero tal. Porque ele, quanto mais trator dentro do quarto dele, melhor. Agora ele já estava. Pai, o Natal tá chegando. Vou pedir pro Papai Noel mais uma plantadeira assim, assim, assim. Porque ele só quer trator, plantadeira ou colheitadeira. É isso que ele quer. Aí eu disse assim pra ele: Mas, Léo, tu não tá cheio disso no teu quarto? Não, mãe, mas eu queria aquela assim, assim. E aí eu fico pensando, né? Pois é, O que que você vai fazer para pois poder é. conquistar isso? Aí, minha querida, aí eu penso assim, por um lado, que bom que ele gosta de brincar com isso. Por outro, eu tenho que mostrar para ele que ele tem que merecer isso também. Então a gente já começa fazendo os combinados. Até o Natal a gente tem muitos combinados para que ele mereça mais um brinquedo assim. Entende? Aham. Porque senão fica muito fácil. Fica muito fácil. Tu pede que eu dou. Não é assim. O mercado não é assim. A vida não é assim. Tu pede que eu dou. E se eu ensinar os meus filhos dessa forma, por isso que tem muita gente saindo da propriedade, achando que é só pedir que ganha. Não, tu tem que plantar, tu tem que semear, tu tem que cuidar, tu tem que arar, tem tudo para fazer, para depois você colher e ter o resultado. Não cai do céu. Além de não cair do céu, né, Andréia, fica nessa função também de que eu não valorizo. Aham. Porque aquilo que eu não tenho o mínimo esforço para conseguir não tem valor significativo nenhum para mim. Ele não tem valor emocional, ele não tem valor agregado, ele não tem nada, absolutamente nada. Quer dizer, brotou do céu, amanhã eu não quero mais não é questão de se É, apegar, mas é a questão de valorizar. Quanto tempo exato. alguém tem que trabalhar para que eu tenha, né? Você deu exemplo de brinquedos como maquinários agrícolas. Então, quanto do mês eu tenho que trabalhar? Eu dou muita risada que eu vejo alguns vídeos no Instagram de jovens que terminaram a faculdade, primeiro emprego, quando recebe o olerite, fala assim: sério, um mês para isso aqui? Para te ver como papai e mamãe faziam milagres. E quando dizia de repente para você que Uhum. não teria como acontecer aquilo, e você não é só passar o cartãozinho na máquina ou é só botar o celular perto da maquininha. Então, assim, eu concordo contigo nesse sentido, que também nós estamos perdendo a mão nessa função, principalmente se não estamos em casa com crianças pequenas, para que a gente reponha a nossa falta com o material. E você sabe muito que que essa reposição não acontece, que talvez ela pode ser pior ainda. Com certeza. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque isso eu vejo o quanto que está extremamente inserido, né, no nosso contexto também das famílias do interior, do agro, porque não é só na cidade que isso acontece, isso pulverizou, está no mundo inteiro. Então, para que eu tenha tempo de fazer as minhas coisas, eu dou meu celular para o meu filho e ele fica ali quietinho, né? Então, eu acho que sim, nós estamos aqui sobre sucessão, estamos aqui falando sobre gestão do tempo, estamos aqui falando sobre legado, estamos aqui falando sim sobre a importância de nós, mulheres, sermos influenciadoras no meio que a gente vive. Então, meninas, eu acho que assim, é mais do que nunca chegou a hora da gente levantar, botar chama na botina mesmo e dizer para as pessoas, gente, o que tu tá fazendo com o teu filho, o que tu tá fazendo com a tua propriedade, o que tu tá fazendo com a tua família. As pessoas vivem num mundo automático, num mundo que simplesmente, vamos fazer do jeito que dá, porque tem que fazer. Não, não é assim que acontece, não pode ser assim. Então, hoje mesmo,
Se tá para vocês, ontem eu estava com a minha mãe, ela está com 85 anos, então sempre nos finais de semana, eu e minha irmã, a gente se reveza, porque meu pai já faleceu, então uma cuida no sábado, outra cuida no domingo. Hoje de manhã cheguei, meu marido já tinha saído, quando eu saí levar o Léo para a escola, ele não tinha chegado ainda, porque estava no interior, tava. Então, muitas vezes a gente não se vê direito dentro de casa, porque tudo está acontecendo. Ou tu tá na lavoura, ou tu tá cuidando do, ou tá fazendo outra coisa. Tá, e qual é a gestão do tempo no meio de tudo isso? Quando você se dá o direito de deixar teu celular de lado, olhar no olho do teu marido e dizer para ele, cara, quanto tempo faz que eu não te digo que eu te amo? Filho, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho. Isso, isso é construir um legado. Ah, tá. Mas assim, eu posso falar com vocês aqui sobre como fazer a gestão financeira de uma propriedade? Posso. Posso falar com vocês aqui sobre custo de investimento? Posso. Posso, mas isso é técnica. Mas e por trás da técnica? Quem que tá? Quem são os responsáveis? Então, assim, hoje eu trago muito isso porque eu vejo que é o que eu preciso fazer dentro da minha casa para resgatar, né, muitas coisas, e é o que eu vejo também nas famílias com quem eu convivo, com as pessoas onde eu tô. Fui fazer uma palestra na Copacol, no Paraná, foi em setembro. Fiz uma palestra sobre sucessão lá, acho que eram uns 100 casais, tinha 100 casais agricultores. Gente, tu sabe que o que mais as pessoas me questionaram depois da fala foi justamente sobre como fazer para gente não brigar. Como fazer, porque meu irmão, porque meu pai, porque a gente não se acerta, porque faz anos que a gente não se fala e agora a gente precisa fazer o processo. Mas quem é o responsável por isso, né? Somos nós, são as sementinhas que a gente está plantando. São essas as sementes que a gente planta. Então, a maior preocupação, sim, claro, teve preocupações sobre impostos, sobre a tributação, teve. Tem muita coisa que dá para fazer, tem. Mas a maior preocupação era sobre brigas. Brigas familiares. Porque a gente falta trabalhar mentalidade nos mais diferentes grupos. E não é só no agro, né, gente? É em todos os grupos. E você está falando isso, Andréia, claramente a gente vai lembrar exatamente dessas questões, porque, igual você falou, vocês têm um exemplo de que o teu esposo está mais à frente, as meninas, né, são sócias, né, do negócio, mas não estão diretamente no dia a dia. E é isso que acontece com uma frequência muito grande nesses processos de sucessão. Pessoas que não estão efetivamente dentro do negócio, e aí é assim, precisa ir para dentro para conhecer, para entender, para poder dar uma opinião mais assertiva, às vezes colaborar mais efetivamente, mas também às vezes não tem essa disponibilidade, então fica muito nessa questão do peraí, vamos falar aqui. Quando a gente fala de sucessão e pensando o negócio como empresa, quem é que recebe e o que recebe? Porque uma coisa é salário, que é a pessoa que trabalha diretamente no negócio, uma outra coisa é uma remuneração variável, que vai ser do resultado da operacional do ano, né, que é em cima da lucratividade efetivamente. Então, são formas diferentes que realmente conseguem dar uma paz, vamos dizer assim, operacional e administrativa para o negócio também, não é? Muito bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente fala de outras pessoas que também querem opinar sobre um processo, sobre uma governança, nós precisamos de novo entender qual é o papel e a responsabilidade de cada um, da família,
dentro desse processo. Então, uma coisa é fato. Quando a gente casa, quando a gente faz um contrato com outra pessoa, você faz um contrato de separação total de bens, comunhão total de bens, de união parcial, contrato. Então, o que eu vejo? Na maior parte das famílias, muitas vezes são pessoas, são os cunhados ou as cunhadas como eu no meu caso, sou a cunhada, né? Que quer dar opinião sobre um processo que é da família. Mas espera aí, você tem direito de opinar? Mas espera aí, esse negócio também é seu? Mas espera aí, qual é o teu papel e qual é a tua responsabilidade dentro desse negócio? Quando a gente fala de sucessão, né? Então, quando a gente fala sobre isso, por exemplo, eu mesma, dentro das holdings, eu sou casada com meu marido por comunhão total de bens. Sou a única cunhada que tem uma participação, vamos dizer assim, tudo que aconteceu com o Ricardo, ele disse assim, eu tô ferrado, eu casei por amor, então eu tô ferrado. Agora não tem jeito, é só separando e casando de novo para o negócio não dar rolo, né? Então, quando a gente faz uma holding, quando a gente constitui o CNPJ, por isso que as coisas ficam melhores, porque aí você tem um estatuto, aí você tem a clareza do que é qual é o papel e a responsabilidade do meu marido. Elas não são sucessoras, mas elas são herdeiras. Elas não têm salário, elas trabalham na propriedade, mas elas têm participação quando a gente finaliza o processo. Sim, elas têm, porque elas fazem parte, elas são herdeiras. E lá dentro do estatuto reza a lei, e tá tudo bem. Os cunhados não, a gente não tem direito nenhum, existe um estatuto. Meu marido, bom, é diferente, ele é o sucessor. Como sucessor, ele também é o administrador, então ele é errado. Ele é contratado pela empresa para fazer o trabalho dele e para gerar os relatórios e para fazer o planejamento estratégico e para chamar todo mundo e para chamar avô e para chamar irmão e para trabalhar com transparência. Ele foi contratado para isso. Então ele precisa mostrar resultado. Ele tem metas, ele tem resultado para mostrar. E ele tem que ser pago por isso, e ele é pago por isso. E quando finaliza o processo, como você bem disse, tem a divisão de lucros, ele tem participação nos lucros também. Então é uma empresa. Fica mais fácil. A coisa fica mais transparente. Não tenho que brigar. Entende? Mesmo que meus cunhados queiram, eles não podem opinar. Porque existe uma empresa. Tá tudo no CNPJ. Então fica mais fácil. E com a constituição dessa holding, já lá atrás, a primeira coisa que aconteceu foi que antes a gente pagava em até 27,5% de imposto de renda sobre o faturamento dos grãos. Já no primeiro e segundo ano, a gente passou de 27,5% para 6%. E hoje faz, acho que uns 3 ou 4 anos que a gente não paga imposto de renda. Como assim? Estão sonegando? Não, a gente não está sonegando. Existem benefícios fiscais que protegem empresas legalmente constituídas, que tem a gente tem todo um programa de ESG, a gente tem programa sustentável, que faz com que a gente abata esses impostos. Entende? Então, quando você tem organização, governança, gestão, você começa a encarar as coisas de uma forma diferente. Então, é realmente a gente olhar para tudo isso e dizer, sim, vale a pena a gente estudar mais sobre governança na propriedade, sobre sucessão familiar, sobre tudo que envolve um negócio, mas também vale a pena você buscar mais estudos sobre mentalidade. Por quê? Antes de fazer toda a parte técnica, a gente foi profundamente trabalhado na nossa mentalidade. Senão, nem eu teria a mentalidade que eu tenho hoje.
É, o difícil, Andréia, que a gente percebe em alguns casos, é essa mentalidade, né? Como você falou, são 3 irmãos, e aí você coloca mais 3 pessoas, cada uma veio de uma criação diferenciada da outra, né? Muitas vezes, eu não estou falando que é o caso de vocês, mas muitas vezes os agregados, como eu brinco, os agregados querem lugar de fala, e legalmente eles não têm esse lugar de fala, né? Eles podem ter lugar de fala, sentado com o parceiro, falar, olha, eu que estou de fora, estou vendo dessa maneira, né? Então, quem sabe faça dessa forma. E isso também acaba, na minha opinião, e pelo que eu vejo, atrapalhando esse processo sucessório. Porque essa pessoa que não tem lugar de fala, mas que acredita ter esse lugar, acaba transformando uma coisa que seria muito fácil, muito prática entre os irmãos, numa situação mais complicada, cheia de pormenores, cheia de mimimi, sendo que para facilitar é muito mais prático, né? Eu vejo, porque você tem que pensar em todas as possibilidades, né, Andréia? Você tem filhos menores, então, como você mesmo disse, vamos supor se de repente faltasse teu marido, dando um exemplo, né, gente, por favor. A Andréia ia cair de paraquedas nessa parte de ter lugar de fala, porque ela ia responder pelos filhos menores. É diferente esse processo. Então, quanto mais unida tiver, quanto mais essa fala for igual, for respeitada e for entendida, interpretada, como você disse, estatutos, reuniões, planilhas, entendimentos e a união familiar, que é uma coisa que eu bato muito, como você disse, muita gente falando que tem problema com um irmão, com uma irmã, ou de repente com um cunhado, com uma cunhada. Por quê? Porque nós também temos um outro problema, né, Andréia, do que estuda pessoas. A tolerância está muito pouca. Qualquer coisinha vira um elefante branco e as pessoas não sentam para conversar. Cada um quer ter a sua razão, sem entender, né? Vamos parar, vamos analisar, vamos ver se isso realmente é assim. Aí você vê pais já de certa idade, nesse sentimento que os filhos não se falam, filhos velhos já, cabeças grisalhas, agindo como crianças de 5ª série, batendo pé, que a razão é minha, eu estou certo, fulano está errado. Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente está criando pessoas, né? O diálogo é muito importante. Sentar com os filhos é uma coisa que a minha mãe sempre fazia. Quem começou a briga? Brigaram por quê? Vamos sentar. Isso quando ela não colocava uma para abraçar a outra, né? E dessa eu estava livre, porque quem brigava mais eram as minhas irmãs mais novas. Botava para abraçar, vamos pedir perdão, vamos conversar, entendeu? Então, assim, não estou dizendo para fazer isso, mas eu acredito que eu tenha entendido o que eu estou falando nessa questão de que o pai e a mãe também, na criação, tem um processo muito decisivo nessas picuinhas. Extremamente decisivo, Lara. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos que começar isso logo. Quanto antes a gente começar o processo, melhor. Quanto antes falar sobre isso dentro de casa, melhor. Mais natural vai ser. O que passou, passou. A gente não consegue mudar mais. É muito difícil. Por mais que a gente tente, nós podemos acolher aquilo que já foi feito, mas nós podemos sim, nós temos uma grande responsabilidade do que vem a partir de nós. O meu passado me trouxe até aqui, mas não me define. Não define quem eu vou ser no futuro, mas sim a minha decisão do que eu vou fazer agora. Então, eu como pai, como mãe, tenho essa responsabilidade dentro de casa, de começar cedo, de falar sobre isso cedo. Hoje de meio-dia ainda, tive que ter uma conversa séria com minha filha, né? E dizer para ela, filha, tu tem que olhar para o mundo de uma forma mais positiva, porque 15 anos tudo é péssimo, tudo é ruim, o mundo tá caindo sobre a cabeça, né? Não, peraí. Vamos lá, vamos sentar, sai da frente da televisão, vamos lá pro quarto, vamos conversar. Gente, eu tenho essa responsabilidade como mãe. Eu não posso terceirizar isso para um celular ou para uma professora ou para qualquer pessoa. Eu tenho essa responsabilidade com os meus filhos.
Então, eu tenho que começar isso dentro de casa. E eu tenho que começar isso lá no interior, eu tenho que começar isso no meu negócio. Quanto antes eu fizer, melhor. Porque sim, senão a gente vai criar mais adultos, crianças, mais velhos, crianças, pessoas que não cresceram de mentalidade, que continuam fazendo birra, achando que eles estão certos, defendendo os seus próprios interesses. Quando, na verdade, não está defendendo o interesse da família, de um bem comum, não. Eles estão só defendendo os seus na birra, né? Tá com 70 anos e tá lá dizendo, não, eu tô certo, batendo. Mas não é assim. Então, eu tenho essa responsabilidade de fazer isso com os meus filhos, de tentar, pelo menos. Porque a gente sabe que existem centenas e milhares de fatores incontroláveis, né? Depois que os filhos vão para o mundo. Pronto. Só que a base é feita dentro de casa. É feita dentro de casa. E essa responsabilidade a gente não pode abrir mão. Não podemos abrir mão. E falar sobre sucessão, eu bato nessa tecla sempre, sempre, sempre. Quanto antes você falar, melhor. É falar com o teu filho de 6 anos, é falar com o teu filho de 10, é falar com o teu filho de 15, mostrar que isso é normal, que tem que ser feito dessa forma, porque daqui a pouco ele vai pro mercado, ele vai encontrar uma namorada, ele vai casar, vem pessoas de outras famílias que vão fazer parte da nossa família, e se ele não estiver preparado, ele não vai dar continuidade, porque ele nem sabe o que é isso. Assim como a gente. A gente também só aprendeu sobre isso mais tarde. A gente só aprendeu há poucos anos. A gente não foi educado assim. Nossos pais não falavam sobre isso. Deus o livre de falar sobre sucessão quando a gente era criança. Não, Era um ninguém assunto vai morrer. proibido. Era proibido. É, bem assim. Proibido. Era assim, sabe? Mas a gente entendeu que não pode ser assim, que tem que ser diferente, que tem que ser algo natural. Né? Que a gente tem que viver para a vida, sim, e não para a morte. Mas viver para a vida é entender que mundo eu quero deixar para as pessoas quando eu não estiver mais aqui. Como eu pretendo ser lembrada quando eu não estiver mais aqui. Então, isso é um legado que eu posso deixar para as outras famílias e para as pessoas com quem eu convivo, não é mesmo? É verdade. Andréa, você falou sobre a questão do legado e aí eu me lembrei de um outro tema que eu quero abordar aqui com você, porque como você trabalha a questão das mentorias, né, as consultorias com as empresas, né, que aí não empresas de modo geral, eu sei que você tem um método próprio, né, que chama, eu não sei se chama de meta ou chama pelas siglas, eu fiquei na dúvida. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso pra gente. Claro. Sim, o método Meta, ele é um método que foi desenvolvido, aplicado e validado com minhas próprias mentoradas. Eu digo assim, tenho homens que são meus mentorados, mas são 5%, mas são as mulheres que estão, né, que são minhas mentoradas, acho que é uma questão de afinidade. Sim. E o método Meta, ele nada mais é do que um acrônimo para definir as palavras mentalidade de sucesso, então a frase, estratégias de produtividade, transformação de posicionamento e atitudes lucrativas. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é realmente a mentalidade de sucesso, mentalidade de crescimento. É você sair da sua zona de escassez, é entender quais são as tuas crenças limitantes, quais são tuas travas que estão te impedindo de dar passos maiores na sua vida, né? Então, às vezes você quer tirar um projeto da gaveta, quer iniciar um novo ciclo na sua vida, mas existe algo que te puxa para trás. E existe algo que parece que não te deixa tomar a decisão. Então, quais são essas travas? Eu trabalho isso. A partir do momento que eu trabalho mentalidade, aí sim eu passo para as estratégias de produtividade, que aí eu aplico todas as ferramentas de gestão do tempo, de planejamento, de entender o que é delegável, o que precisa ser eliminado, o que precisa ser assumido por você e não pode ser assumido por outras pessoas, porque existem muitas coisas na nossa vida que são importantes, claro que sim, família é importante, carreira é importante, espiritualidade é importante, tem muita coisa importante, mas o que é essencial? Pense, o que é essencial?
o que realmente vai te aproximar dos teus sonhos, daquilo que você quer realizar. É isso que tu tem que fazer todos os dias. Ter essa clareza de foco e propósito. E aí organizar, né, teu planejamento semanal, diário, mensal, e fazer toda a parte, né, de organização de rotina e gestão do tempo que a gente trabalha. E vamos para o posicionamento, sim, porque a gente precisa transformar a nossa forma de se posicionar. E isso eu falo, independente se é dentro do agronegócio, se é em qualquer outro segmento. Nós precisamos, sim, de um posicionamento, mas o que vai trazer autoridade para o meu posicionamento é a congruência do que eu faço e do que eu falo. Você, quando me conheceu, você me conheceu pelo WhatsApp. A primeira coisa que você fez, você foi para o meu Instagram. O meu Instagram te atraiu. Tu disse, uau, nossa, mas olha só, ela faz isso, ela faz aquele outro, ela fala sobre isso. Quero ver, quero entender mais. Agora, se você abre a câmera aqui comigo e eu não tenho conteúdo, eu não sou congruente com aquilo que eu mostro lá, o que que acontece? Você se decepciona. Você se afasta. Então, o posicionamento é quando é a imagem que você cria na mente das pessoas quando elas não estão com você. É o que elas falam de você quando elas não estão com você. É o que você faz elas sentir muito mais do que de tudo que a gente falou, você só vai lembrar porque tá sendo gravado. Mas se não, teoricamente, a gente sabe que fica só 7%. Mas o que eu fiz você sentir hoje aqui, durante a nossa conversa, você não vai mais esquecer. Talvez foi uma pequena fala, foi um detalhe. Ah, mas isso aqui tocou aqui. É isso. Isso é posicionamento. Isso é você usar da tua essência para tocar o coração das outras pessoas. E ser verdadeiro, ser genuíno. Isso é muito importante. Para daí, então, a gente buscar o que a gente quer tanto na nossa vida. Né? A nossa lucratividade, atitudes lucrativas é o quê? É entender que ter lucro não é só ter lucro financeiro. Quando eu falo de lucratividade, eu falo de estar com saldo positivo na minha espiritualidade, com a minha fé, com o meu Deus, né? Ter alguém, ter um ser superior que realmente rege a minha vida, que me mostra um caminho, que ele é a luz para as outras áreas da minha vida. É estar em lucro com a minha saúde, é entender que, puxa vida, quanto tempo faz que eu não cuido de mim, que eu não faço os meus exames, que eu não faço uma caminhada, que eu não me alimento de... Será que eu estou cuidando do meu corpo para que eu possa estar bem e entregar tudo o que eu preciso? É estar em lucro com os meus relacionamentos, com a minha família, com a minha comunidade, com os mais diferentes ambientes com quem eu me relaciono. É estar em lucro com a minha carreira. Estou feliz com a carreira que eu desempenho hoje. Eu quero realmente continuar fazendo o que eu faço. Eu posso fazer o que eu faço até quando tiver 90 anos e me sentindo feliz. Como assim? Tu não vai se aposentar? Gente, se aposentar não é parar de viver. Se aposentar é fazer o que você ama, enquanto você tiver condições de fazer. Porque é isso que te deixa vivo, é o movimento que te deixa vivo. A minha mãe sempre me diz, eu chego lá, ela tá na horta dela lá e nas flores, eu, mãe, de novo! Deus, filha, se eu parar, eu morro. Então, gente, é sobre isso. E, consequentemente, as finanças. As finanças vêm por consequência de tudo isso, né? Então, é um método aplicável para qualquer pessoa. Mas tu tem que olhar para isso. E tudo começa na mentalidade. De novo, começa na mentalidade. Então, é algo assim que tenho trabalhado bastante dentro das mentorias e graças a Deus a gente tem colhido bastante resultado aí com as mentoradas. Eu realmente tenho mentorados nos Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, então é muito bacana, né? E claro, aqui do sul do país, tenho do Mato Grosso, tem vários mentorados aí espalhados por esse Brasil também. E todo o pessoal que você está com mentoria também é fora do agro, né, Andréia? Você tem Algumas muita são gente. dentro, Aham. tenho agricultoras e também tenho gestoras de empresas.
Geralmente Ah, gestores de empresas familiares, agricultoras e também palestrantes e mentoras que são do agro e querem desenvolver melhor os seus métodos aí para falar com mais pessoas. e a tua mentoria, você tem ela individual ou você já fez algum tipo vamos dizer, curso, né? Com uma turma grande para depois essa mentoria individual? Porque tem muita gente que busca esse conhecimento, né? De aprofundamento, quer estudar a respeito do assunto. Por isso eu estou te fazendo essa pergunta, Claro, porque né, muitas vezes você se aprofundar vale a pena até para você explicar melhor para a tua família, né? E trabalhar com isso, com aulas e participações, eu acho isso muito interessante, porque eu adoro estudar, né? Então, por isso que eu tô fazendo essa maravilha. pergunta para ti. Ótimo, Lara. Olha só, hoje a minha mentoria ela é híbrida. Eu faço ela em grupo, mas eu não abro mão de um direcionamento individual também. Por isso que eu falo que ela é híbrida, né? Você vem para o grupo de mentoradas, você faz network com todos os meus mentorados, a gente entrega muitas técnicas em conjunto, mas naquele atendimento individual e personalizado que eu pego na sua mão e dou o direcionamento que você precisa para o teu negócio em específico ou para a tua vida em específico, porque cada pessoa é única, né? Então, vamos dizer assim, tem muitas coisas que sim, a gente consegue trabalhar no grupo, é muito bacana, mas tem alguns detalhes que eu só consigo trabalhar no individual, né? Que são questões particulares, ou de família, né? Ou de mentalidade, que a gente precisa destravar no individual. Então, hoje, uma mentoria anual comigo, você vem para um grupo onde a gente se encontra a cada 15 dias, né? Em aulas online, e a gente, durante o ano, tem 8 encontros individuais. Nesses encontros individuais aí é aquele direcionamento mais personalizado. Claro, e vai ter contato comigo pelo meu WhatsApp, sempre que precisar. Eu sempre digo assim, eu só não te atendo se eu estiver atendendo, se eu estiver num compromisso que eu não possa atender naquele momento. Mas logo em seguida a gente já está conversando e a gente já está resolvendo, né? Eu também sou mentorada, eu também participo de mentorias. Hoje eu estou em 3 mentorias. Então, é algo que eu preciso estar bebendo da fonte para mim poder entregar algo para os meus alunos, para os meus mentorados também. Então, eu preciso estar preparada. Então, eu invisto também em mentorias porque eu sei o quanto que isso abriu a minha mente desde lá de trás. A primeira mentoria que nós investimos. Eu investi quando eu abri a revista, então, aqui na minha cidade. Depois, a primeira grande mentoria foi a de sucessão familiar, e de lá para cá, a gente nunca mais parou. A gente sempre vem se desenvolvendo, porque a gente percebe o quanto a gente cresce com isso. E quando a gente tem alguém que pega na nossa mão e que já passou pelo processo e que já viveu aquilo, o nosso processo fica mais rápido, fica mais simples. Porque se a outra pessoa já conhece os problemas da jornada, algumas coisas eu não preciso passar também, entende? Então eu consigo ir mais rápido. Mas por outro lado, tem coisas que só eu posso viver dentro da minha jornada e que não é para outra pessoa, é para mim viver. Tá? Então, e é muito bacana, eu acho que isso traz um resultado bem grande aí para todo mundo. Não sei se a Lara ia falar, mas assim, é interessante isso, porque a gente sempre fala dessa questão de estudar, porque a Andrea falou uma frase que é muito certa. Não tem como, né? Não tem como a gente saber de tudo. E o mundo é uma constante evolução. Então a gente precisa também estar o tempo todo recebendo para poder compartilhar, né? Não existe só entregar, né? Você tem que estar o tempo todo retroalimentando esse sistema para esse negócio girar. Isso mesmo, isso mesmo. Até porque quando a gente trabalha com gente, desculpa o que eu vou falar agora, mas o meu marido sempre diz assim:
Ai, às vezes é mais fácil trabalhar com as vacas lá na granja do que trabalhar com gente. Quantas e quantas vezes a gente escuta isso? E isso é para todos os setores, né? Mas é verdade, porque assim, a vaca, ela não vai reclamar, né? A vaca, ela não tem necessidades, então ela não tem emoções como nós, seres humanos, temos, né? Se for mulher, ela não tá, ela pode estar num dia não tão bom, né? E não é sobre desculpas para não trabalhar ou para trabalhar de forma diferente, mas é porque nós realmente temos necessidades muito específicas, seja porque naquele dia a gente brigou com alguém em casa, né, se desentendeu, não tomou café, tá às vezes com uma dor mesmo, então nós como seres humanos, nós temos realmente uma característica muito singular, de que a gente nem por outro ser humano que consegue entender a gente, às vezes nem a gente se entende, né? Para piorar, nem Isso a aí. gente às vezes se entende. Ai, ai. Mas eu acho que é a gente ter esse entendimento de que o ser humano é complexo. Ele é É, complexo mesmo, e a gente precisa buscar esse autoconhecimento constantemente para que a gente possa vencer os nossos medos, as nossas fragilidades, aquilo que nos impede de evoluir. Então, é a gente ter esse entendimento, né, de que precisamos sim estar dispostos a estar em constante aprendizado, porque sábio é aquele que entende que realmente nós não temos tudo nas mãos e precisamos umas das outras. E eu acho que o Agro Mulher e essa rede que vocês estão desenvolvendo aqui é algo muito poderoso, é algo que tem um valor grandioso, porque se não fosse por essa iniciativa, nós não teríamos nos conhecido. Se não fosse por essa iniciativa, vocês não estariam hoje abrindo esses canais para pessoas aí do Brasil inteiro falar sobre o seu trabalho, o seu negócio, os seus valores e plantar sementes do bem, porque nós temos o livre-arbítrio. Quais as sementes que queremos plantar? Sementes do bem ou sementes do mal? As duas existem. As duas existem. Mas um canal como esse é um canal de semear sementes do bem. Então, hoje nós estamos fazendo isso, estamos semeando e que possamos aí cair em terra boa, em terra fértil, para que todas as sementinhas que a gente plantou hoje, colocou aí, possam trazer frutos, né? Possa frutificar no coração de algumas pessoas. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Lara, a Andrea a gente nem combinou com ela, né? Mas essa frase aí é Ah, nossa também, né? Eu falo Ah, muito isso, sabe que eu Andrea. ia comentar aqui. Eu falei, gente, a gente Plantar sempre sementinhas. pede, Andréia, para que a nossa convidada, o nosso convidado, faça aquele fechamento, aquela última fala, para dar aquele chacoalhão, né? Aí você tá tão conectada com o que tu trabalha que não precisou a gente chegar e falar assim, olha, Andréia, faça tuas considerações finais, o que que você acha? Porque amor. você já mostrou isso, já conectada tão bem com o que você apresenta para nós. E assim, o papo foi maravilhoso, né? Bem gostoso. Acho que as pessoas que vão acompanhar, vão ouvir, vão com certeza ouvir uma, duas, três vezes para pegar cada detalhe. E é um chamado, uma chamada mesmo, né? Um chama na botina de chacoalhar para que as pessoas vejam que a vida é muito mais fácil, né? A vida é muito mais fácil, nós complicamos demais. E no mais, Andréia, gratidão pelo teu tempo. Tu tem criança, tu tem trabalho, tu tá em plena safra, como a gente aqui também. Então, muito obrigada pelo teu tempo, muito gostoso mesmo. Ai, gratidão, Lara. Amei conhecer você e Diana também. Que possamos nos encontrar ainda, né? Quem sabe, ai, por que não? Daqui uns dias o universo nos conecta aí e a gente se encontra pessoalmente em algum lugar. Se vocês me enxergarem, me chamem. Com certeza.
E eu digo assim, quando a gente consegue conectar mesmo com as pessoas, ai, o que falta só é aquele abraço gostoso, assim, porque aqui a gente gosta de abraçar, né? Então fica o meu abraço aí também ao nosso suporte, ao Fábio, né? Isso. Um abração para você também. Parabéns pelo teu trabalho. Gratidão por tudo que vivemos hoje juntas aqui. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigada. Maravilhoso, maravilhoso, Andréia. Muito obrigada mesmo de coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. É isso, minha gente. Mais um Chama na Botina chegando ao fim. E no próximo programa a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.